Olá galera, tudo up aí? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, eu vou falar de uma perspectiva interna do ser humano, como a gente de fato ser preenchido, e eu vou acabar usando um recurso aqui que eu gosto bastante, que é o hebraico. Vai ficar bem fácil, eu vou explicar tudo para vocês, pode parecer um pouco assustador agora no momento, mas eu vou explicando um pouquinho com vocês conforme eu for passando o vídeo, tudo bem? Então vamos lá. Ahn, Esses três nomes aqui são os nomes de Deus. Esse daqui é o El, que significa Deus. Esse daqui é Elohim, é de da direita para a esquerda, né? Elohim, que significa, na verdade, a pluralidade, a majestade de quem é Deus, tá bom? Resumidamente é isso, é um pouco mais além disso, mas Elohim significa isso, a majestade de Deus. E esse daqui é o tetagrama. Pode ser que vocês já tenham escutado falar em algumas vezes sobre essa palavra, o tetagrama sagrado, ou o nome sagrado de Deus. Esse daqui é um nome de Deus. Ele significa existir, vir a tornar-se conhecido, coisas relacionadas à existência, a ser. Bom, aqui embaixo existe o texto de Êxodo 3:14, a parte A somente do versículo. Eu vou ler para você, diz assim, ó: Vaiomer Elohim el Moshe, Erier asher Erier, Vaiomer que tomar libenei Israel. Então, o que está dizendo basicamente, e disse Deus al Moshe, a Moisés, Erier asher Erier. Esse Erier, veja que essa parte aqui é muito parecida com essa parte aqui. É basicamente uma maneira contraída de se dizer ser. Então ele está dizendo, eu serei o que serei. Eu sou o que sou, traduzindo um pouco melhor para a nossa língua. E ele continua dizendo, e diga para Lebenei, para os filhos de Israel, que exatamente esse é o meu nome. Eu sempre fui, eu sempre serei e eu sempre continuarei sendo. Bom, tem um verso, esse verso ele fica em Êxodo 24. Lá em Êxodo 24, Deus ele coloca algumas regras assim para Moisés passar acerca do povo. Ele diz que ele queria se encontrar com Moisés para dar os 10 mandamentos, porém, o povo, a multidão, era para ficar aqui embaixo do monte. Era para Moisés pegar alguns líderes ou anciões, dependendo da sua versão, junto com Arão, e eles ficarem aqui um pouco mais acima. E Moisés era somente para ficar aqui. O que você consegue ver aqui? Você consegue ver três divisões muito claras aqui. Você consegue ver uma organização para que Deus pudesse falar. E de fato, o povo aqui via que Moisés realmente estava conversando com Deus. Bom, em Êxodo 25, o verso 8, diz assim, ó: Ve'asur li mikdash ve'sarrantes betorran. O que ele está dizendo aqui basicamente? E façam-lhe, para mim, mikdash. Kadosh é santo. Essa palavra aqui, ela é santo. Quando eu coloco mikdash, eu estou dizendo, e façam para mim um lugar santo. E habitarei no meio deles, Betorran, no meio deles, ou habitarei dentro deles. É muito engraçado que essa parte aqui, ó, habitarei no meio deles, parece muito quando João ele fala que Jesus ele tabernaculou, ele habitou dentre vós ou no meio de vós. Bom, parece uma simples coincidência que na verdade não é. Nessa parte aqui, já em Êxodo 25, ele está dizendo que de fato ele quer habitar junto com o povo, porque o povo de fato ele pecou. Deus ele falou que não estaria mais junto com o povo, que mandaria um anjo, e Moisés intercedeu falando, não faça isso, nós queremos a sua presença com a gente. Já que vocês querem a minha presença com vocês, eu vou ensinar como vocês devem se achegar a mim. Eu vou ensinar um pouco de santidade, como deve ser feita para que eu possa habitar no meio de vós. Ele escolhe então, do Espírito Santo capacita duas pessoas para que possam fazer todo o tabernáculo, não só a arca, mas todos os utensílios do tabernáculo. Ele escolhe a Bezalel e a Oliabe. Existe algo muito interessante no nome dessas dois personagens aqui, que Bezalel, essa palavra aqui, significa sombra. E esse El, lembra lá no comecinho do vídeo? Esse El significa Deus. Então Bezalel significa sombra de Deus. Pronto, sombra de Deus. E o que era exatamente o tabernáculo?
era simplesmente uma sombra de uma visão muito real que Moisés tinha visto. Parece engraçado porque por mais que essa visão fosse de fato uma visão que Deus deu muito milimétrica, muito cirúrgica, você vê muita diferença arquitetônica do tabernáculo de Moisés para o de Salomão, para o de Herodes, e é normal que isso aconteça, porque a ciência, a engenharia acaba evoluindo muito, mas basicamente essas três partes que a gente viu, elas se mantêm. Esse outro personagem aqui é Oliabe. E Oliabe também é bem engraçado, porque quando a gente começa a separar, essa palavra aqui é a base do verbo ohel, que quer dizer tenda. E Oliabe, ave, significa pai. Então, Oliabe significa a tenda do meu pai. Olha que interessante, a tenda do pai. Quem estava fazendo todo o tabernáculo era a tenda do pai, onde de fato seria uma tenda, seria uma habitação para Deus ali, e ele faria tudo dentro da sombra, dentro ali do detalhe que ele realmente tinha visto, que Deus tinha passado para Moisés. Vamos continuar aqui. Todos esses elementos, aqui era a entrada, e logo quando as pessoas entravam, a multidão ela se deparava com um altar, que era todo feito de bronze, o altar do sacrifício, e também uma pia. E essa pia de bronze, ela só podia ser utilizada pelos sacerdotes, para poder lavar as suas mãos, para poder lavar os utensílios que utilizavam-se aqui no altar. É muito interessante porque esse bronze significa exatamente sacrifício mesmo. E essa entrada aqui era somente a entrada que o povo poderia vir. Eles só poderiam ficar até aqui. Bom, aqui dentro você tinha uma divisão. Essa divisão era assim, era o santo lugar e o santo dos santos. Então, no santo lugar, você tinha três elementos importantíssimos. Você tinha ali a menorá, você tinha aqui o pão, a mesa de pães da proposição, tá bem pequenininha, mas é uma mesa de pães da proposição, e você tinha um altar de incenso também. Nessa parte aqui, só entrava os sacerdotes. Só os sacerdotes entravam aqui e eram sacerdotes de fato, direto da linhagem de Levi. E aqui por dentro, aqui, nessa última sala aqui, é onde ficava a Arca da Aliança aqui, simbolizada por esse objeto aqui, tá bem diferente, mas seria mais ou menos isso daqui. A Arca da Aliança, ou a Arca do Testemunho também. Aqui só entrava o sumo sacerdote apenas um dia, ele poderia entrar aqui. Bom, o que isso significa? Como você vê, as três divisões elas ainda estão estabelecidas aqui. Jesus ele se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. É o Derer, Emet e Haim. Bom, tem um negócio aqui bem interessante que eu acabei de lembrar. Vamos falar então do caminho para começar. O caminho é exatamente um lugar onde eles passavam para ter acesso a coisas maiores. O caminho era o lugar onde volta e meia o povo vinha aqui para se purificar, para se santificar. Estar nesse caminho era uma ideia que de fato valia a pena, porque era o caminho que Deus estava guiando, era um caminho onde a presença de Deus estava cada vez mais próxima. Então a importância de Jesus chegar e dizer: eu sou o caminho, é exatamente se relacionando a esses elementos que faziam com que o povo pudesse se achegar, se purificar, estar mais próximo de Deus. O segundo se chama a verdade. Por quê? Porque aqui tinham elementos de fato que faziam total diferença na vida do povo. Aqui o candelabro ele pode simbolizar, por exemplo, a unção, porque precisava de fato estar com o óleo, com o azeite limpo e sempre com o fogo aceso. O pães da preposição significa o alimento, o incenso significa a oração, a importância da oração na nossa vida. Bom, o Emet é algo tão verdadeiro, é algo tão poderoso, que no hebraico se escreve assim, ó. Vem a letra Aleph, a letra Mem e a última letra do alfabeto hebraico, que é o T. Isso aqui é Emet, isso aqui é verdade. Se eu tiro somente essa letra aqui, isso virou Mut, isso virou morte. Bom, por que isso tem a ver? Tudo no hebraico tem uma relação. Por que se eu tiro só uma coisinha, a verdade vira mentira?
Sabe aqueles textos em Apocalipse que diz que aquele que tirar mesmo que um pedacinho do que está escrito ali, de fato vai receber os juízos de Deus? Porque tudo isso aqui é importante. Não existe várias verdades, existe só uma verdade. E isso que ele está ensinando somente nessa parte aqui, realmente revigora a gente. Aqui nós temos a parte que se chamava vida. E era literalmente aonde tinha a presença mais forte daquele que nos deu a vida. A gente pode fazer uma simbologia aqui também com corpo, alma e espírito. Eu tenho elementos aqui que podem dizer que de fato como eu estou caminhando. É só você olhar para o meu corpo e eu consigo dizer muito de mim às vezes. Se eu tô magro, o que eu tô comendo, se eu tô gordo, se eu estou fazendo atividade física, estou cuidando da parte exterior somente pelo caminho. E isso me leva a algumas inclinações que vão mexendo na minha alma. Isso vão fazendo dentro de mim algumas verdades possam ser consolidadas. Não existe nada mais terapêutico do que a oração. Não existe nada mais sábio nesse mundo do que a própria palavra de Deus. Não existe nada mais poderoso do que sentir a unção do Espírito Santo, o fogo dele agindo sobre o altar do nosso próprio coração. E essa daí ligado à parte espiritual, corpo, alma e espírito, porque exatamente uma vez que nós temos a certeza da nossa salvação, tudo muda. E a gente passa de fato a ter um propósito, a gente passa de fato a ter um significado. Por que que as coisas estão acontecendo ou por que que as coisas não estão acontecendo? É como se a gente tivesse um conforto, porque nós sabemos que daqui jorra a fonte da vida, literalmente. Se você parar para meditar de maneira mais profunda nisso, isso aqui é a constituição de um templo de Deus, um tabernáculo. E isso não é só um negócio móvel, no sentido de é simplesmente uma obra arquitetônica. Não, isso aqui fala de mim e fala de você. Quando Jesus disse que ele reconstruiria aquele templo, que era muito mais belo do que esse, mas que as características eram as mesmas, ele não estava falando do templo do tijolo, mas ele estava falando da sua própria constituição, porque ele sim entendia muito bem a importância de se relacionar com todas essas coisas. Eu não conheço ninguém que orava mais do que Jesus, eu não conheço ninguém que lia a Bíblia mais do que Jesus, eu não conheço ninguém que era mais cheio do Espírito Santo do que Jesus, eu não conheço alguém que era liberto, literalmente, de todas as amarras emocionais do que Jesus. Eu não conheço ninguém que andou no melhor caminho ao ponto de uma voz vir rasgando o céu e dizer: esse é meu filho, a quem eu me alegro, a quem eu me comprazo, porque ele faz toda a minha vontade, ele anda no caminho que eu quero. Eu não conheço ninguém que deu a vida pelos outros depois de morrer, porque nele havia vida, porque ele era a própria vida. Que você possa ficar com essa palavra, que você possa meditar nisso. Não deixa de ser um desenvolvimento pessoal. Isso é um desenvolvimento pessoal gigantesco, baseado na Bíblia, baseado nos conceitos judaicos, baseado na palavra de Deus, que é verdadeiramente poderosa para poder fazer infinitamente mais do que você possa imaginar. Um abraço e a gente se vê na próxima vez.